Bom dia novamente, começando a terceira palestra do Auditório 2, Time Dev e Visão Estratégica. Como desmistificar o uso do Postgres, com Laura Pereira. Oi. Tá bom assim? Consegue me ouvir? Perfeito. Pessoal, meu nome é Laura. Prazer, todo mundo. Eu tenho 25 anos, sou natural de Bagé, lá interior do Rio Grande do Sul. E eu tenho uma trajetória já na área de TI. Eu gostaria de compartilhar algumas experiências, algumas vivências que eu tive desde o momento em que eu entrei na carreira de TI até atualmente, agora onde eu estou como DBA Trainee na Timbira. E a ideia que eu tive foi justamente trazer um espaço de troca com vocês, para mostrar as experiências que eu tive, os insights que eu tirei e perguntar se vocês têm algum insight para compartilhar comigo também, se vocês pensaram em soluções diferentes das minhas. E eu espero que todo mundo goste e é um espaço de troca para a gente construir juntos. Só um momento aqui que não funcionou. Deu probleminha aqui. Foi. Vamos lá. Me apresentando agora de forma mais formal para vocês. Sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Me formei no IFSUL, lá de Bagé. E eu atuei também, no início da minha carreira, tirando os estágios, como analista de negócios. Quando eu trabalhei como analista de negócios, eu tinha contato com o Firebase. O Firebase foi o primeiro banco de dados que eu tive contato, porque o time que eu gerenciava desenvolvia aplicativos, né, mobile, Android, o OS, então a gente utilizava o Firebase. Depois que eu trabalhei como analista de negócios, eu comecei a atuar como desenvolvedora. Eu atuei como desenvolvedora por bastante tempo. Eu trabalhava com VB6, o antecessor do .NET, e eu trabalhei também um pouquinho com C#. E foi trabalhando como desenvolvedora que eu comecei a ter contato com o SQL Server e com o Oracle, que foi o momento em que eu virei desenvolvedora full stack, porque ao invés de eu trabalhar só desenvolvendo código, eu trabalhava também com administração de banco de dados. Mas até então, eu só tinha contato com SQL Server e com Oracle, que eram bancos de dados proprietários. No ano passado, em 2024, eu decidi me aventurar um pouquinho pela área comercial da Timbira e eu entrei para trabalhar na parte do atendimento, né, na parte dos serviços, vendendo os serviços de consultoria especializada em Postgres da Timbira. E foi onde eu atuei por um ano e onde eu tive essa experiência que eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês agora. Agora, recentemente, eu recebi um convite e eu estou atuando como DBA Trainee, então eu voltei para a área técnica, mas com certeza a bagagem que eu adquiri durante esse período do comercial eu vou levar para o restante da vida, inclusive até no cargo atual que eu estou como DBA Trainee. O que aconteceu, então? Durante esse meu período trabalhando na área comercial, eu recepcionava, junto com a minha colega Cassi, os leads que chegavam até a Timbira buscando os nossos serviços. O pessoal chegava buscando consultoria, buscando treinamento, e muita gente entrava em contato conosco buscando migração, apoio para migrar de outro banco de dados para o Postgres. Então, eu fiz uma base de dados de todos esses leads, todas essas empresas que entraram em contato conosco, buscando, né, esse apoio para migrar de um outro banco de dados para o Postgres. E eu decidi dar uma analisada no que eles estavam falando. Primeiro, eu analisei quais foram as principais motivações deles, por que o Postgres está se mostrando um banco de dados mais visto, né? Até de acordo com a pesquisa do Stack Overflow, o Postgres ele tem tomado conta, né, desse cenário atual, e aí eu listei essas motivações. Mas uma coisa que foi bem curiosa e que me chamou bastante atenção foi que, quando eu estava conversando com essas empresas, antes de fechar o contrato, a maioria
pedia uma reunião de avaliação técnica, né, com algum dos nossos consultores, algum dos nossos especialistas do time de engenharia, para perguntar algumas dúvidas, porque a maioria dos desenvolvedores tinham objeções técnicas em relação ao Postgres. Então, o pessoal ele até queria migrar de outro banco de dados para o Postgres, mas travava ali para falar com os desenvolvedores, porque os desenvolvedores tinham justificativas, né, válidas, todas válidas, mas a gente tem algumas saídas. Então, a minha ideia hoje é, a partir dessa base de dados que eu analisei, falar um pouco sobre o cenário atual, né, e essa busca, quem que está buscando Postgres, por que estão buscando Postgres, qual é a motivação, quais foram as principais objeções do time de desenvolvimento, o que eles falaram, né, quais foram as dores e as preocupações deles, e para cada uma dessas preocupações, eu vou compartilhar com vocês saídas que eu pensei, né, de acordo com a minha vivência dentro da Timbira, em contato com a engenharia. Então, não é, novamente, uma exposição, é uma troca. Se vocês pensarem em alguma saída que eu não mencionei aqui, vocês podem levantar a mão e sugerir. E também, se vocês quiserem fazer algum comentário, só levantar a mão e eu passo a palavra. Certo? Então, vamos lá. Quem são essas pessoas que entraram em contato conosco, as empresas que entraram em contato conosco? Um dado bem interessante, eu não sei se está dando para ver, mas a maioria, ali 48% e aqui 48% também, SQL Server e Oracle. O que a gente vê em comum entre os dois? Bancos de dados proprietários. Bancos de dados que a gente tem que pagar um licenciamento para conseguir usar. E aqui, uma pequena parcela, a gente teve também alguns leads que entraram em contato que usavam o Firebird. O Firebird já é um banco open source, né? Então, é um pessoal que já está ambientado com o open source e com a comunidade. Lá do outro lado, é um outro dado que eu achei muito interessante, que é bem dividido, 50-50. Metade dos leads que vieram buscando migrar para o Postgres utilizavam o Proteus como ERP. E o Proteus é um dos maiores, se não o maior ERP do Brasil, né, desenvolvido pela TOTUS. E a outra metade dos leads que eu analisei, eles desenvolviam as suas próprias aplicações. Então, eles não precisavam gastar com o licenciamento das aplicações. Eles utilizavam linguagem Delphi, Java, Angular, C#. Então, a gente já consegue entender também que, mesmo que eles não paguem o licenciamento do Proteus, por exemplo, eles usam linguagens que já estão bem estabelecidas no mercado. São linguagens que já estão bem estruturadas, né? E aí, as motivações. Por que essas empresas chegaram até nós? De longe, o primeiro foi o preço da licença. E quando eu falo o preço da licença, eu nem estou me referindo à questão da licença com o banco de dados em si. Porque 53,88% desses leads chegaram falando da licença dos bancos proprietários. Mas desses 53,88%, 80% também tinha que pagar licenciamento para um ERP. Ou seja, eles não pagavam só o banco de dados, a licença do banco de dados. Eles pagavam para o banco de dados e para a sua aplicação. Então, no final das contas, o investimento na tecnologia de banco de dados e na sua aplicação ficava muito grande, né? E quando a gente tem esse valor disponível, que a gente não precisa investir em licenciamento, a gente consegue reinvestir dentro, né, da nossa empresa, nos nossos funcionários, nossos colaboradores, com outras tecnologias, né? É um investimento bem interessante. O segundo motivo que apareceu foi a melhora na performance. Porque esses leads, eles falaram que eles até tinham performance ok, legal, nos seus bancos, mas eles gostariam de mais. E para ter uma melhora na performance, teve muita fala atrelada com liberdade. Porque a maioria dos bancos proprietários são um pouco limitados em relação a isso. Teve também a questão da falta de suporte nativo. 16,7% gostariam de ter aplicações ou hospedar em algum tipo de nuvem
e o seu banco de origem não tinha suporte nativo. Então, além do custo com a licença do banco, licença de aplicação, teria mais que investir num suporte, né, um valor para o suporte. Teve alguns casos de leads que chegaram... Alguém quis falar? Não? Então tá. Teve alguns casos de lead específicos que falaram sobre hospedagem e nuvem, que eles queriam atualizar suas hospedagens. Eles falaram bastante no GCI, do Google Cloud, né, do OCI, da Oracle, e os bancos deles davam conflito com a hospedagem que eles desejavam. E também upgrade de apps legados. Como eu mostrei ali para vocês no slide anterior, né, 50% dessas empresas utilizavam suas próprias aplicações com linguagens que já estão estabelecidas no mercado há bastante tempo. E algumas dessas linguagens não suportam versões mais atualizadas. Então, essas empresas queriam migrar para o Postgres justamente para conseguir fazer esse upgrade, né, das suas aplicações. E essas aqui foram as objeções do time de desenvolvimento. Quando chegava na parte da reunião ali com a avaliação técnica, os desenvolvedores, né, o time técnico, eles mostravam preocupação principalmente com a falta de suporte privado e a insegurança do banco open source. Eles tinham também dúvidas em relação à alta complexidade de refatoração e de adaptação às suas aplicações, preocupação com a disponibilidade dos seus dados, o mito relacionado ao paralelismo das consultas, né, falta de replicação master-to-master nativa, e a falta da capacitação técnica. Esse aqui é um overview geral de todas as objeções levantadas pelo time técnico, e agora a gente vai destrinchar, falar um pouquinho sobre cada uma delas e sobre as saídas que eu pensei. Então, agora é o momento que eu convido vocês, se vocês tiverem mais alguma sugestão que não está aqui, pode levantar a mão e contribuir, bem tranquilo. Primeiro, sobre a falta de suporte privado e a insegurança do open source. Eu trouxe aqui, com alguma adaptação para o português, para a língua formal, né, a fala dos leads. Era, por ser open source, o Postgres não vai ter suporte e eu vou ficar na mão. Uma frase também que me pegou bastante, que eles falaram, é: para quem que eu ligo se o meu banco parar às 3 horas da manhã? Ou então, um banco open source não é seguro e tem menos suporte do que um proprietário. Vocês já ouviram alguma dessas frases? Alguém já ouviu? São frases que a gente costuma ouvir no nosso dia a dia, de pessoas que estão acostumadas, né, com a segurança que um banco, uma tecnologia proprietária passa, porque justamente é que o banco proprietário ele tem uma empresa que é responsável, que é dona, né? Então, passa essa ideia de segurança, mas também tem a parte da limitação, o vendor locking, né? Porque tu fica restrito a uma única empresa, a uma única tecnologia. Então, para quem falou tudo isso, para quem que eu ligo às 3 horas da manhã, não tem suporte, não tem segurança, eu pensei nisso aqui. Foi isso aqui que me veio na cabeça. Primeiro, o ecossistema do Postgres, gente, gigante, comunidade gigante, todo mundo pode participar, né? Pode participar de forma direta, tanto sugerindo melhoras, mudanças no código-fonte, pode trabalhar ali como com code review, pode, enfim, é um ecossistema de suporte muito grande para quem não quer investir em suporte especializado, né? Tem a questão das empresas com suporte especializado, que temos aqui Datacosmos, EDB, gigante no mercado, né? Horus, Percona e a Timbira, que é a empresa onde eu trabalho, que somos uma empresa de consultoria especializada no Postgres. Então, por exemplo, migrou de um banco de dados proprietário para o Postgres. Para quem liga de madrugada, liga para a Timbira ou liga para a EDB. Essas empresas aqui, todas têm serviço de consultoria e suporte 24/7, por exemplo, né? Então, tem esse apoio para quem precisa dessa segurança. Quem não precisa dessa segurança, que já tem um time legal, maduro, experiente e que consegue resolver sozinho, tem a comunidade. Tem a comunidade. E a comunidade, a gente tem fóruns no Stack Overflow, tem Reddit, tem grupos no Telegram,
no Discord, e eventos até como a própria PGConf, tem os PGDs. Então, se surgir uma dúvida, teve algum problema, está com dificuldade de solucionar alguma coisa, manda uma pergunta lá no Telegram. Não vai ficar sem resposta. Tem muita gente engajada, né? O Postgres, ele é um banco de dados que ele está crescendo no mundo inteiro. Então, vocês podem ter certeza que suporte e apoio vocês vão ter. Isso não é um empecilho, né? E tem mais a questão da segurança auditada de forma transparente, porque existem pessoas que pensam que, por ser código aberto, o banco de dados fica, o Postgres, né, e os bancos de dados open source ficam mais vulneráveis a ataques. Mas também tem o contraponto da questão da auditoria, de que qualquer pessoa pode também olhar, enxergar gaps de seguranças e propor melhorias. Então, eu acredito que isso é até um a mais do Postgres, né? E sem falar da documentação oficial do Postgres, né, que está lá, disponível para todo mundo. A gente consegue acessar ali, dar uma lida, uma olhada. Então, assim, suporte e segurança, eu pensei nisso aqui e eu acho que fez sentido. Vocês acham que fez sentido? Tem alguma coisa que vocês pensaram que eu esqueci de falar? Não? Vamos para o próximo, então. Complexidade da refatoração e da adaptação do código. Guedes. Uhum. Em trânsito. Não, perfeito, muito obrigada. Uhum. Obrigada pela contribuição. Aí a minha sugestão seria que vocês indicassem isso num grupo aberto do Telegram, por exemplo, ou entrassem em contato até pela própria documentação oficial, para o pessoal que desenvolve colocar isso para o core nas próximas atualizações. Ah, então, perfeito. E aí é questão de adaptação, né? Porque o Postgres cada um faz um pouquinho e todo mundo vai se ajudando. Exatamente. Num banco de dados proprietário mesmo, se acontecesse esse caso, tu teria que pedir diretamente para a empresa. E aí ficaria na mão da empresa decidir se quer implementar ou não. E aí, né, toda aquela questão da limitação. Como é que é seu nome? Fernando. Fernando Guedes, muito obrigada pela contribuição de vocês. Pessoal, se vocês quiserem contribuir também, é só levantar a mão, tá? Beleza, passando então aqui. Refatoração e adaptação do código, bem o que o Fernando falou ali, ó. O pessoal falava para mim, vai dar mais trabalho migrar e ter que refatorar toda a minha aplicação. Ou então vai sair muito caro adaptar o código inteiro. Nossa aplicação foi desenvolvida especificamente para o banco atual, então migrar vai ser muito complexo. De novo, todas essas objeções aqui são válidas. Eu tenho propriedade um pouquinho para falar, porque na outra empresa que eu trabalhei, o desenvolvimento era em um código-fonte que era muito antigo. Então, o suporte para esse código era em VB6, ele foi descontinuado. Então, era uma aplicação gigantesca, cheia de features, cheia de coisa nova. Então, assim, para refatorar aquela aplicação, realmente, ia precisar de braço, ia precisar de conhecimento, mas aí a gente entra, né, na parte de que a refatoração deixa de ser uma complexidade
e passa a ser parte de um ambiente sustentável. Aqui na Timbira, a gente preza muito por isso, por ambientes sustentáveis. E o que significa um ambiente sustentável? É aquele ambiente que tu não tem incidentes toda hora. Tu não está sempre apagando incêndio, tu não está sempre corrigindo bug, subindo hotfix, sabe? É um ambiente que tu planeja, tu prevê o que pode dar errado, né? E tu consegue ter uma ideia do que vai acontecer. Então, assim, falando sobre o Postgres, né? O que eu pensei para desmistificar essa questão da refatoração. O Postgres, ele é do padrão ANSI SQL. Então, a maioria dos scripts ali, das procedures que são escritas, é fácil de tu converter para o Postgres, porque o Postgres já está nesse padrão, né? Tem algumas ferramentas como o Ora2PG e o PGLoader, que são para casos específicos que ajudam nessa migração, para casos do PLSQL, do Oracle, e do TSQL, que são as adaptações, né, do Oracle e do SQL Server. Tem também o AWS Schema Conversion Tool, que é uma ferramenta também da AWS, que ajuda a automatizar a migração e converter esquemas, tabelas, procedures, funções e outros objetos para o Postgres. Então, não fica uma questão de o meu time vai ter que migrar tudo sozinho, vou ter que refatorar sozinho o código. Não, gente, a gente tem várias ferramentas, a comunidade dispõe várias ferramentas para ajudar nesse processo. Lá no início eu falei para vocês, né, que 50% dessas empresas que vieram buscando o Postgres, elas utilizavam o Proteus, da TOTUS. E a TOTUS é uma empresa tão grande que eles têm sua própria ferramenta que apoia nessa migração do Oracle, do SQL Server e de outro banco de dados para o Postgres. A gente tem o DBTools. Essa ferramenta foi desenvolvida pela TOTUS e ela reduz todo esse esforço manual, né? E daí não precisa reescrever todo o código fonte do zero. Tem essa ferramenta aqui específica para o caso do Proteus. E o mais interessante, né, que eu penso que dá para fazer, é a questão da migração gradual. Porque quando a gente pensa assim, que tem que refatorar um código inteiro do zero, parece realmente uma coisa assustadora. É muito trabalho, é muita coisa, principalmente em códigos grandes, né, aplicações grandes. Mas a gente pode fazer isso de forma gradual, não precisa fazer isso do zero. E aí, aqui na Timbira, a gente desenvolveu, os nossos especialistas, né, desenvolveram um modelo de migração de 4 etapas. E esse modelo, ele consiste nessas 4 etapas básicas aqui: reconhecimento, prototipação, homologação e implantação. O que acontece? Na prática, quando uma empresa chega, né, buscando o nosso apoio para fazer uma migração, a gente propõe fazer as 3 primeiras etapas num primeiro momento. A gente reconhece o ambiente de migração, a gente levanta ali os requisitos, vê como é que está o ambiente. Aí a gente faz uma prototipação junto dos clientes. A gente desenha o escopo exatamente como deve ser para não correr nenhum risco, né, na hora de migrar os dados para o Postgres, para o ambiente novo. E aí a gente faz a homologação. O que é isso? A gente homologa, a gente testa tudo, né, antes de fazer a virada, né, em si. E nessa parte da homologação, faz testes de estresse, testes de carga, e vê como é que vai funcionar, vê como que vai se portar. E se der tudo certo, se funcionar tudo, se o cliente ficar satisfeito, né, com a entrega e com o ambiente Postgres, se fizer sentido, a gente parte para a última parte, que é a implantação. Então, assim, não precisa achar que é um monstro de 7 cabeças e fazer tudo de uma forma só. A gente pode fazer devagar. Pode falar. Também pode ser feito. Nesse caso aqui, essas ferramentas são para ajudar na migração de outros bancos de dados para o Postgres. Mas também a gente pode usar um modelo de 4 etapas da Timbira para quem quer fazer um upgrade. Porque, por exemplo, existem casos de empresas que têm uma versão descontinuada do Postgres. Versões ali abaixo da 9, 9.2, 9.6. São versões do Postgres que não têm mais suporte da comunidade. E aí fica, de certa forma, não limitado, mas não tem suporte naquela versão. Aí precisa atualizar do Postgres 9.6 para o Postgres mais atual.
E aí também, como tem a cada nova versão, cada nova feature do Postgres tem muita coisa nova, tem que ser, não tem que ser, penso eu que o melhor seria fazer de forma gradual, né? Testando, homologando para depois implantar. Mas essas ferramentas aqui de cima é para migração mesmo, de outro banco para o Postgres. Sim, eu conheço, mas eu não tenho conhecimento se a gente já trabalhou com algum cliente com essa tecnologia. Não sei se o Guedes me ajuda, que o Guedes é do nosso time de engenharia. Uhum. É o lock-in. Porque limita, né? Limita, tu fica refém daquele fornecedor único. Esse caso, eu não tive experiência com nenhum lead. Então, não consigo te falar. Mas quem sabe depois a gente pode trocar mais sobre isso e até dar uma estudada nesse caso. Certo? Vamos seguir aqui, então. Falando um pouquinho, né, que eu já falei, mas reforçando dos benefícios depois de toda a refatoração. A gente tem a chance de fazer o upgrade no código legado, como eu estava falando da questão da versão, né, de aumentar a versão ou de vir para uma versão mais nova do Postgres, e aí a gente consegue aproveitar recursos mais avançados do Postgres. Por exemplo, a gente tem JSONB e particionamento agora nas versões mais atuais do Postgres. Então, o esforço inicial, exatamente o que ele estava falando, a gente elimina a dependência das licenças e a dependência de um fornecedor só. E aí a gente acaba gerando uma economia significativa e o valor que a gente iria usar para investir em licença de tecnologias proprietárias, a gente consegue redistribuir em capacitação ou em outras tecnologias, né, para a nossa empresa. E aí a gente evita o vendor lock-in, que é exatamente o caso que a gente estava falando, né, e a gente consegue atuar com mais autonomia, sem depender de um único fornecedor, né, sem restrição tecnológica. Sobre a disponibilidade dos dados. O pessoal, as empresas, falaram bastante desse medo, né, da questão da disponibilidade dos dados no Postgres, porque eles comentavam que o Postgres não tem um mecanismo nativo de alta disponibilidade. Ou então, eles perguntavam como que funcionaria um caso de recuperação de desastres no Postgres, né? E teve um caso de um lead que falou que configurar alta disponibilidade no Postgres é mais complexo que em bancos proprietários. São preocupações válidas, mas que eu também pensei em algumas saídas. O que me veio na cabeça, em primeiro momento, quando eu ouvi essas objeções, foi alta disponibilidade e disaster recovery no Postgres. Por quê? Alta disponibilidade vai garantir que o banco permaneça operacional. E o banco permanecendo operacional, ele tem o mínimo de interrupções possíveis. E aí, em caso de falhas, né, localizadas. E aí, no caso de um grande desastre, né, de uma perda de dados, a gente tem o disaster recovery, né, essa recuperação de dados com foco na restauração e recuperação a partir de um backup. E aí a gente tem a estratégia da replicação, que com a replicação a gente consegue implementar tanto a alta disponibilidade quanto o disaster recovery, né, para ter uma boa disponibilidade de dados dentro do Postgres. Então, a gente tem a parte da replicação e sincronização. A gente tem replicação nativa por streaming, né, streaming replication no Postgres, que vai enviar as transações do servidor principal para as réplicas em tempo real. Tem replicação síncrona e assíncrona. A síncrona é ideal para os cenários mais críticos, né? E a assíncrona é ideal para quem prioriza a performance, né? Que não precisa tanto dessa questão de desastre mesmo. A gente tem clustering e failover automático.
A gente já tem, realmente não tem a parte nativa, né, como eles falaram, os leads falaram. Mas a gente tem ferramentas, por exemplo, Patrone, PG Pool, PG Auto Failover, e são ferramentas que a gente tem no dia a dia da Timbira, por exemplo, com os nossos clientes que a gente usa e consegue atingir o mesmo objetivo, que é da disponibilidade dos dados. Sem falar do backup, né, recuperação confiável e eficiente, que a gente usa bastante PG Backrest. Se alguém que está aqui estava na palestra do Manu, nosso engenheiro, olha lá o Manu, ele falou mais cedo sobre o PG Backrest, e a gente usa bastante aqui dentro da Timbira essa ferramenta. E aí são saídas que eu pensei para propor para essas pessoas, né, para o time dev, preocupado com a disponibilidade dos dados. Aqui, essa parte foi uma parte bem nichada das empresas que mostraram preocupação com o paralelismo de consultas e o Master to Master, que nós não temos nativo no Postgres atualmente. O que o pessoal falou? O Postgres vai entregar um bom desempenho de consultas? A gente tem paralelismo nativo no Postgres ou vai precisar de ferramenta externa? E como que eu vou escrever múltiplos nós sem o Master to Master nativo? O pessoal perguntou isso e eu pensei em algumas saídas. Primeira de todas, recurso nativo, né? O paralelismo de consultas a partir da versão 9.6. Então, realmente, quem utiliza uma versão anterior a 9.6 não tem o paralelismo de consultas como recurso nativo do Postgres. E aí a importância da gente estar sempre atualizando o nosso ambiente, né, em busca de um ambiente sustentável, para ter cada vez mais features que vão ajudar no desenvolvimento das nossas aplicações. Então, esse recurso de paralelismo de consultas nativo, ele é bom para scans de tabelas, índices, joins, aggregates, e permite que múltiplos núcleos, né, do processador executem parte de uma consulta complexa ao mesmo tempo. E aí vai reduzir o tempo de respostas, né, em operações analíticas e de grandes volumes. E, de novo, né, reforçando, que a cada nova versão do Postgres, a capacidade de paralelismo, né, tudo aumenta. Então, a importância da gente estar sempre buscando atualizar. E a questão do Master to Master nativo. O que eu pensei, né, como saída? A gente realmente não tem Master to Master nativo no Postgres até então, né, até a última versão que foi lançada, mas eu entendo que não é uma limitação, ela é uma liberdade, uma forma de liberdade. Porque na replicação Master to Master, dois, né, ou mais nós, eles vão atuar como master simultaneamente, escrita e leitura, certo? Então, como a gente não tem a replicação Master to Master, a gente pode utilizar ferramentas como a BDR, né, Bidirectional Replication, que permite também que múltiplos nós primários façam a leitura e a escrita simultânea dos dados. Então, resolve essa questão da replicação e permite escalar horizontalmente, né, a disponibilidade. Ontem eu estava conversando com o Igor, meu colega, e ele falou, a gente estava trocando sobre esse mesmo assunto, e ele me deu uma sugestão que eu não tinha pensado, que é a questão da replicação lógica, que também pode servir nesse caso do Master to Master nativo, né? Porque a replicação lógica vai permitir que tu tenha a escrita em dois nós. Então, eu não sei se faz sentido isso para vocês, ou se vocês pensaram em alguma outra sugestão que não está aqui, para o Master to Master nativo. Não? Perfeito.
Uhum. 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 Exatamente. E aí entra para o pessoal que não é da Timbira, ou que não conhece o serviço da Timbira, num primeiro contato, né, principalmente a Cássia ali, que ela é responsável por esse primeiro contato com os leads, tem esse trabalho, a gente promove esse trabalho de identificar a dor dos leads e dos clientes. Porque, às vezes, o pessoal, né, de uma empresa se depara com um problema e pensa que essa ou aquela é a melhor saída, mas, na verdade, não é. E a gente trabalha justamente em cima disso, tentando entender qual é a raiz do problema para a gente resolver o problema por si só, e não só aplicar ferramenta Y, ferramenta X, né, e talvez não ser a melhor saída, como o Guedes falou. Então, terminamos aqui a parte do Master to Master nativo e vamos para a última objeção do pessoal, das empresas, né? Curva de aprendizado do Postgres e capacitação técnica. Curva de aprendizado é muito alta, vai atrasar o meu projeto. A minha equipe não tem conhecimento suficiente sobre o Postgres. Ou então eu tenho receio que o meu time não se adapte ao Postgres. Essa daqui também é muito válida, mas o que acontece? De novo, nós temos uma comunidade gigantesca, mundial. Então, a gente tem várias ferramentas que são acessíveis para a capacitação. A gente tem o nosso treinamento personalizado, né, da Timbira, que ele é um treinamento focado para empresas, para a equipe, né, interna das empresas, mas a gente também tem trilhas de formação e capacitação que são promovidas pelas empresas como a 4Linux e a Tecnicis. Inclusive, a Tecnicis está com um stand ali com QR Code, porque eles estão lançando uma trilha de capacitação nova, né, no Postgres. E a gente também, da Timbira, temos o PG Tribe, que é um braço educacional, onde a gente, além de oferecer o curso de Postgres para desenvolvedores, a gente tem uma comunidade ali no Discord que a gente consegue trocar conhecimento, né, ajudar o pessoal a se especializar, a tirar dúvida, e é assim que a gente vai aprendendo. Então, a curva de aprendizado, ela não é grande. E se o pessoal não conhece o banco de dados Postgres, sempre trabalhou com SQL Server, sempre trabalhou com Oracle ou com qualquer outro banco e vai migrar para o Postgres, tá tudo bem, todo mundo começou de algum lugar, né, em algum momento, então isso não é um impeditivo também. A questão, né, do tempo de atrasar o projeto é algo que a gente pode adaptar também com os treinamentos, né, e a capacitação. E para migrar para o Postgres, né, eu falei para vocês tudo que os leads disseram para mim, então agora eu vou dizer para vocês que a minha fala, o que eu penso, que todas essas objeções são válidas. Eu já trabalhei também como desenvolvedora, já fui dev, então eu sei como é a preocupação que a gente tem com os nossos dados, com o nosso ambiente, né? Porque a gente entende que
Nessa atualidade que a gente vive, os dados são o maior ativo que uma empresa pode ter. Então, é muito importante essa questão da preocupação com os dados da nossa empresa. E está tudo bem, são válidas, mas elas podem ser contornadas, todas essas objeções. E o Postgres é comunidade, liberdade e qualidade. Comunidade tem um pessoal pelo mundo inteiro espalhado, pronto para ajudar, pronto para melhorar, né? A gente está sempre em volta disso. Liberdade. Postgres é open source, a gente não fica preso a uma saída só, uma tecnologia só. Tem várias empresas que prestam consultoria, pode testar com uma, se não deu certo, testa com a outra, ou não quer investir um valor para essa empresa, investe em outra, quer aprender sozinho, pode ser também. Então, e a qualidade, né, gente? Como vocês falaram, eu também mencionei, a cada nova feature do Postgres, mais atualizações, mais coisas melhores em questões de segurança, otimização, são implementadas. Então, a gente está sempre subindo a régua dentro do Postgres. E eu penso que o próximo passo é migrar de forma estratégica rumo a esse ambiente sustentável, onde a gente não tem que estar sempre apagando incêndio, corrigindo bugs, subindo hotfix. A gente tem um ambiente estável e escalável a longo prazo. Certo? Então, aqui eu vou deixar para vocês, quem quiser escanear, tem o QR Code da Timbira. Nesse QR Code aqui, vocês vão ser redirecionados para um link que tem todos os nossos produtos, serviços, tem PG Tribe, tem a nossa pesquisa Postgres em Foco, que é uma pesquisa que a Timbira promove como uma visão ampla do mercado de Postgres no país, aqui no Brasil, né? E tem também banco de talentos, a gente está com vaga aberta, processo seletivo aberto para trabalhar na tribo, junto com a gente. E quem quiser seguir trocando alguma ideia comigo, quiser sugerir alguma coisa ou quiser conversar mais, aqui está o QR Code para o meu LinkedIn. Certo, pessoal? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, gostaria de contribuir com alguma coisa.